A graça e a paz do Senhor nessa noite, a todos que estão conosco nesse culto online, você que está aí na sua casa, é um grande prazer mais uma vez nós estarmos juntos, é uma grande alegria no coração estarmos mais uma vez com essa oportunidade de cultuar e bendizer o nome do Senhor. Convida todo mundo que está aí na sua casa, convida todo mundo que porventura não está ainda atento a esse horário, chama agora, vamos fazer uma oração. Vamos se deter a tudo aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração, a tudo aquilo que o Senhor tem a revelar, com toda a nossa força, adorar o nome dEle nessa noite, pois Ele é digno de toda honra, de toda adoração e de toda glória. Quero convidar você para nessa hora, estarmos orando todos juntos, e assim então pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor. Meu Deus, pela Tua permissão nós estamos aqui mais uma vez. Queremos dizer, Espírito Santo, que Tu tens liberdade sobre as nossas vidas, em tudo aquilo que o Senhor quiser fazer através de nós hoje. Deus, nos usa como instrumento nas Tuas mãos, que o Teu nome venha a ser exaltado, Pai, não só por nós que estamos aqui, mas também pelos nossos irmãos que estão aí nas suas casas nessa hora. Senhor, que a Tua mensagem nessa noite entre dentro do nosso ser, dê uma sacudida e coloque tudo no lugar mais uma vez. Meu Senhor, que a gente possa nessa noite, Pai, entender a Tua voz, entender a Tua presença, meu Senhor, e receber de Ti tudo aquilo que precisamos, ó Pai, para os dias que virão, Pai amado, diante de nós. Fica conosco nessa noite, Pai, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Eu quero deixar alguns textos nessa noite para nossa meditação desde já. Hoje é intitulado o Dia do Pastor, e eu queria nessa noite também externar minha gratidão a toda a igreja, aos irmãos que passaram o dia todo endereçando algumas mensagens nos grupos, no Instagram da igreja, diretamente no nosso WhatsApp. E eu quero ser muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês que tem tido esse carinho, tem tido esse cuidado para conosco. Isso é muito gratificante para um líder, ter pessoas assim perto de nós, que nos abraçam, que externam o seu amor e o seu carinho para com as nossas vidas. Eu quero deixar nessa noite duas mensagens. Em primeiro lugar, queria deixar uma mensagem como pastor para você que é igreja do Senhor, para você que é ovelha do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 15, para você, irmãos, nessa noite que é a igreja do Senhor, diz o seguinte: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse foi o versículo que li quando recebi o pastorado, li para toda a igreja, e hoje eu quero mais uma vez reafirmar isso para a igreja do Senhor. Eu pretendo me gastar, me deixar gastar pelas vossas vidas. Como Paulo diz, mesmo que porventura possa ser menos compreendido, possa ser menos amado, mas pode ficar por certo de uma coisa: o meu amor para com a sua vida não é fingido. Por isso eu quero deixar nessa noite essa certeza sobre você, igreja do Senhor, que a gente vai continuar se gastando, a gente vai continuar com essa alegria de servir a Deus e também de servir aos irmãos. Também quero deixar uma mensagem para você hoje, pastor, companheiro de ministério, que porventura possa estar assistindo esse culto online, para você que também está nessa luta também, juntamente conosco, de cuidar de vidas, de estar nessa preocupação, nessa dedicação, nesse esmero, dia após dia. Eu quero dizer para você e quero deixar uma mensagem para você nessa noite, de um outro grande homem de Deus, William Carey. Ele disse o seguinte, em uma das suas frases que ecoam até hoje, ele diz: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Continue, persevere, faça como Josué, que foi abordado naquela hora, que teve uma grande responsabilidade. Deus olhou para ele e disse:
Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Se esforce e tenha bom ânimo. Faça grandes coisas para Deus, pastor, que eu tenho por certo que Deus fará grandes coisas também ao teu respeito, a tua família, em tudo aquilo que você precisar. Fica a nossa palavra nessa noite, tanto para a igreja quanto também para os pastores, a nossa palavra de gratidão no nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor juntamente com o Ministério Moriá, que está conosco hoje aqui. E você que está aí também tem liberdade de adorar e bendizer o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós saudamos amados irmãos que estão em casa, na paz do Senhor. Convidamos vocês nessa noite para louvar juntamente conosco ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Tu é tudo que eu mais
Jesus. Vamos continuar adorando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor, aleluia, me deixará. Sempre aleluia, o novo amanhã, oh, preparado pra mim, preparado pra mim, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, te encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Oh, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero nessa noite vos convidar para a gente meditar num texto bíblico, na palavra de Deus nessa noite, e assim então absorver uma verdade de Deus para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, irmão. Depois desse momento de adoração, desse momento em que a gente cantou louvores ao Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 24. Lucas 24, versículo de número 13 nessa noite. Glória a Jesus. Lucas capítulo de número 24, verso de número 13 nessa noite. É o texto que nós vamos dividir com os irmãos. E eu espero que você esteja atento aí na sua casa e que você permita Deus continuar falando ao seu coração. Eu sei que Deus já falou através dos louvores nessa noite ao seu coração. Eu sei que você que está aí acompanhando esse culto online já está aí com a presença de Deus fluindo sobre a sua vida nessa hora. O Espírito Santo está aí testificando aí na sua vida, na sua casa. Mas eu quero vos convidar nessa noite a ter mais de Deus sobre você, a receber mais de Deus aí na sua vida, na sua família, no nome de Jesus. Lucas capítulo 24, verso 13 diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E eles lhes disse, verso 20: E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós
nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Verso de número 34 diz: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Ministra a tua vontade sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito tenha liberdade sobre nós mais uma vez, Senhor, de nos colocar de pé, de organizar a nossa vida, o nosso entendimento e entender uma razão maior em Ti para continuar a nossa vida. Fica conosco, nos orienta nessa mensagem, pois é assim que Te oramos, Pai, Te agradecemos, no nome de Jesus. Esse é o texto que Lucas retrata, o momento em que ele retrata a questão da ressurreição, a expectativa da ressurreição, e que Lucas também retrata esse momento em que os discípulos, alguns tomam um rumo ignorado e outros ficam na expectativa do que se havia por vir, do que se tinha se prometido para acontecer. A verdade é que nós vamos olhar para esse texto e nós vamos olhar, irmãos, um amplo de atividades que tantos discípulos precisavam desenvolver a respeito da questão do acreditar na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver que havia uma promessa que o próprio Senhor tinha instituído para com os seus discípulos, que ele ia até a cruz, e nessa cruz ele ia ser muito machucado, ia ser muito maltratado, e nessa cruz ele ia ser tido ou tomado por maldito, por ser pendurado nela. E nessa hora em que ele está na cruz, ele diz que mesmo sofrendo tudo isso, mesmo sendo perfurado pela lança, ele morreria, mas ele ressuscitaria. Essa era a promessa. Essa era a promessa que ele deixou para os seus. Convia que ele padecesse, convia que fosse até a cruz, para que desse uma oportunidade aos seres humanos de serem então restabelecidos em vossas vidas, e assim então a porta da graça, a porta da salvação, da eternidade para as nossas vidas do céu, ela fosse aberta de uma vez por todas. E ele prometeu que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Era algo muito desafiador de se acreditar, era algo muito desafiador de se viver naqueles dias. Por quê? Porque a morte é algo que nós não conseguimos, irmãos, interpretar com clareza. A morte é uma interrogação que os seres humanos têm na vida, por não saber do que se passa de fato após ela. Nós temos uma ideia do que a Bíblia diz,
que depois que se morre segue-se o juízo, para o dia estar com o Senhor, e assim então ser então assunto aos céus ou assunto ao inferno. Se assim for as nossas práticas de pecado nessa vida. Mas a verdade é que a morte ela nos constrange, ela nos coloca medo. E quando Jesus então diz para os discípulos que ele vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar, é algo que exige daqueles que estão ouvindo, é algo que exige das pessoas que estão ouvindo Jesus uma fé inabalável, é acreditar em coisas sobrenaturais, é acreditar em expectativas que os homens mesmos não podem gerar, irmãos. E eu olhei para esse texto no final dessa tarde e buscando uma orientação de Deus, buscando algo que pudesse encher a minha vida, o meu ser da presença de Deus, então também dividir com vocês. E de tanto passar por esse texto, de tanto olhar para esse texto e pregar também sobre ele, eu entendi uma coisa nessa tarde no meu coração. Eu entendi algo que Deus falou sobre a minha vida, que de fato vai nos motivar nessa noite a continuar essa jornada. Porque, diga-se de passagem, os dias são maus, os dias são complicados. E eu queria, nessa rápida reflexão com você nessa noite, eu queria passar sobre uma temática que está fundamentada nesse texto que nós lemos, 24:13, os versículos que nós lemos nessa noite de Lucas. A mensagem, o tema da mensagem de hoje é: em qual mensagem estão fixos os vossos olhos? Em qual mensagem estão fixos os vossos olhos? Por que digo isso nessa noite? Por que dessa temática nessa noite? Porque nós somos muito levados àquilo que os nossos olhos veem. Nós somos muito motivados àquilo que está diante de nós. E aquilo que nós conseguimos contemplar, muitas vezes é só aquilo que nós conseguimos acreditar. Quando Jesus fala para os discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eles ficaram na expectativa de ver isso. Eles ficaram na expectativa de contemplar com seus olhos. Eles estavam ouvindo o que ele dizia, mas na realidade eles queriam ver com seus próprios olhos. Você percebe aquela indagação mais na frente de Tomé? Que Tomé escuta, ouve falar que o Senhor ressuscitou. Ele diz: eu só acredito se eu ver. Se eu colocar lá o dedo, no buraco dos cravos, se eu conseguir contemplar com os meus olhos. É tanto que quando Jesus aparece aonde eles estão reunidos, Jesus dá uma paz do Senhor assim, de forma muito rápida para quem está na casa, e vai de encontro a Tomé e diz: coloca aqui o dedo no buraco dos cravos. Olha aqui, o lado aqui que eu fui perfurado na lança. Percebe isso? Percebe que sou eu? Vê que sou eu nessa hora. Nessa hora Tomé toma uma certeza. Nessa hora Tomé toma uma convicção. Por quê? Porque o ser humano é levado àquilo que vê com seus olhos. E na realidade, o reino dos céus nos desafia a ir bem mais além daquilo que nós vemos. Nessa hora Jesus está com Tomé e ele diz: Tomé, tu está crendo só porque você viu? Bem mais aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem mais aventurado é aquele que não viu, que não contemplou com seus olhos, mas que ele creu no seu coração, no seu entendimento. Portanto, em qual mensagem, irmãos, estão fixos nossos olhos nesses últimos dias? Em qual mensagem está fixo o meu olhar, o seu olhar, nesses dias de aflição, nesses dias de luta, nesses dias de tribulação? Em qual mensagem está fixos os nossos olhos para continuarmos a nossa caminhada cristã? Digo isso falando em duas expectativas hoje. Em primeiro lugar, os nossos olhos podem estar fixados em uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos traga alegria, nos traga gozo, uma mensagem que nos impulsione, que nos fortaleça. Os nossos olhos podem estar voltados a contemplar em uma mensagem, irmãos, que nos traga uma fortaleza, uma certeza de tudo aquilo que precisamos viver nessa terra da parte do Senhor, uma mensagem de esperança.
Em contrapartida, nós também podemos estar voltados a mensagens de tribulação. A mensagem de tribulação, ela vai gerar em nós tribulação. Parece ser algo muito óbvio, né? E quando eu digo que a mensagem de tribulação gera em você tribulação, eu estou falando de um amontoado de coisas ruins sobre as vossas vidas. Porque quando você absorve essa mensagem de tribulação para você, você absorve o medo, você absorve a derrota, você absorve, irmãos, toda sorte de coisa ruim para você. Por quê? Porque você está acreditando na tribulação que você precisa viver. Portanto, eu passo desses dois pontos de vista: mensagem de esperança e mensagem de tribulação. O texto que nós lemos de Lucas, que nós retratamos no capítulo 24 e verso 3, vai falar que os discípulos estavam nessa expectativa da promessa, nessa expectativa da ressurreição, e nessa hora em que eles estão atentos a esse momento, a promessa passou o primeiro dia, o segundo, e já é o terceiro dia, e eles então não esperam para ver cumprir, não esperam para ver cumprir essa mensagem de esperança que Jesus deixou, não esperam para se ver aquele que venceria a morte, que era tão poderoso que nem a morte poderia segurá-lo. Pelo contrário, eles deixaram de lado essa mensagem de esperança, e eles então absorveram uma mensagem de tribulação na sua vida. Porque a atitude deles foi deixar todos daquele lugar, deixar toda Jerusalém, e então para o caminho de Emaús, para um outro lugar. Eles se detiveram nessa hora a sair do lugar que estavam. Por quê? Porque corriam um risco de vida. E eles estão vendo isso, e nessa hora eles se apoderam dessa mensagem de tribulação na sua vida, do medo. E eles de fato pensaram: se nós vamos ficar aqui, nós vamos morrer igual a ele. Se nós ficarmos aqui e dissermos que somos representantes de Cristo, nós vamos ser crucificados como ele foi. Em contrapartida, nós vamos morrer como ele foi. E se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar como ele não ressuscitou. E esses dois camaradas, esses dois irmãos, esses dois discípulos, eles tomaram um rumo para Emaús. Eles se apropriaram dessa mensagem de tribulação na sua vida. Eles se apropriaram dessa mensagem e então saíram do lugar em que estavam reunidos, do lugar que precisavam estar esperando, do lugar que precisavam estar alimentando uma expectativa de vida para eles. Uma mensagem de esperança estava vindo ao seu encontro. Mas eles não esperaram por isso. Saíram para o caminho de Emaús. O texto vai falar que nessa hora em que eles tomam essa atitude, nessa hora em que eles estão tendo essa caminhada desanimadora, nessa hora em que eles estão tendo essa caminhada de desânimo, o próprio Jesus chega até a ele. Mas eles estão tão desanimados, eles estão tão para baixo, estão tão tristes, que eles não percebem que é o Senhor que está com eles. Jesus os alcança nessa caminhada e começa a caminhar com eles, mas eles não percebem que é Jesus. O desânimo é grande sobre ele. E quando eu falo de desânimo, eu estou falando que o desânimo é fruto de uma batalha que abrimos mão. É o momento em que se damos por vencidos. Essa atitude nos leva a não perseverar naquilo que acreditamos. A nossa visão fica tão voltada às coisas desse mundo, que nós andamos cabisbaixo e não conseguimos contemplar um Deus que está sentado num trono de glória nos céus. Nessa hora Jesus chega até eles, e nessa hora que Jesus chega até eles, vê a tristeza nos seus corações, vê a tristeza nos seus sentimentos, vê o lamento que está dentro deles. Jesus pergunta: por que vocês estão tão tristes? Por que a caminhada de vocês é tão desanimada? E eles, como quem soubessem de tudo, porque o ser humano ele é muito dessas coisas, né? O ser humano despreza a Deus em toda a sua sabedoria, e o ser humano é muito desse negócio de dizer: eu é que sei das coisas,
eu é que sei como fazer, eu é que sei como agir, eu é que sei ter um entendimento mesmo de tudo que está acontecendo ao meu redor. O ser humano é muito dessa questão mesmo, centralizada nele. E ele olha para Jesus e diz: quem é você? Você é só peregrino aqui, é? Você está só de passagem? Você não sabe dos acontecimentos não que tem acontecido aqui não? Você não ouviu falar não de Jesus não? Aí Jesus disse: o que foi que aconteceu? E eles então relatam. Jesus, aquele que apareceu e fez grandes sinais, que era Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus, alguém que fez uma revolução aqui, e nós esperávamos mesmo que ele que ia remir Israel, ele que ia cuidar agora daqui para frente, a gente não ia mais sofrer a opressão dos romanos, enfim, ele seria o Filho de Deus mesmo de fato. Mas contudo, ele foi pego, foi crucificado, foi açoitado, e agora já é o terceiro dia. Havia uma promessa de ressurreição, mas nós não vimos nada. E a gente esperava que isso tudo acontecesse mesmo, mas de fato não aconteceu. E ele disse: olha, é verdade que algumas das nossas irmãs foram até o sepulcro e disseram que não encontraram ele, e tiveram ali, se maravilharam com essa situação, e trouxeram uma mensagem dizendo que ele vive. Alguns outros também nos disseram algumas coisas, mas nós mesmos não vimos, e por isso nós estamos indo para Emaús. A gente pensava que ia dar certo com ele. A gente pensava sinceramente, essas palavras dos dois discípulos dizendo para Jesus, a gente pensava sinceramente, ele era um camarada legal, a gente pensava que ele ia nos ajudar. Mas de fato agora já é o terceiro dia de que todas essas coisas aconteceram, e não aconteceu nada. A gente não esperou para o negócio piorar, a gente não esperou para um tempo pior. A gente está indo embora, a gente está indo para Emaús. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente tem que parar para olhar em que tipo de mensagem nós estamos acreditando. Nós temos que parar para olhar para que tipo de mensagem o nosso olhar está fixado, porque nós estamos vivendo como esses dois irmãos, nós estamos vivendo como esses dois discípulos que estavam deixando tudo, porque não aguentaram esperar, não aguentaram viver esse novo de Jesus nas vossas vidas, não acreditaram na promessa, não acreditaram no Senhor. E o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de isolamento, esse tempo de complicação, esse tempo que está nos gerando dor, parece que está apagando a promessa na vida de algumas pessoas, parece que está, sabe, irmãos, apagando o registro do Espírito Santo na vida de alguns, a ponto de alguns estar tomando um rumo ignorado na sua vida, ao ponto de alguns estarem saindo da sua postura cristã, e assim então tomando um novo direcionamento nas suas vidas, que não gera esperança, mas estão se apropriando de tribulações. Quero ressaltar nessa hora, antes de continuar, que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Independente de existir coronavírus, Covid, ou seja lá do que for que você chama esse negócio, aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, irmão, ninguém pode parar, ninguém pode retardar. Aquilo que Ele prometeu e sonhou e falou ao teu respeito vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir sobre você. Ah, pastor, mas nessa hora o negócio está se complicando ainda mais. Nessa hora essa mensagem de esperança que eu tinha, ela está se apagando, ela está se definhando, e eu estou me atribulando. Eu quero vos dizer uma coisa. Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto, aquilo que Ele já estabeleceu nessa vida. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo ao seu redor, mas eu quero vos dizer, tudo isso está contribuindo para o seu bem. Talvez seja um constrangimento nesse momento que você esteja vivendo, mas isso está contribuindo para a sua vitória um pouco mais na frente, meu querido. Não apague essa mensagem de esperança da sua vida. Não apague o Jesus na sua vida. Não apague o Espírito Santo que está dentro de você. Você precisa colocar mais azeite nele. Você precisa deixar essa chama acesa. Independente, irmãos, das expectativas ao seu redor não serem boas, independente da mensagem de tribulação
situação que o mundo esteja mandando, você precisa se apropriar da mensagem de esperança que Jesus já colocou sobre as vossas vidas. Eu gosto da palavra evangelho. Sabe por quê? Porque a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Eu não sei porque as pessoas vão procurar boas notícias, irmãos, nos jornais, porque não tem. Eu não sei porque as pessoas vão procurar boas notícias nesse mundo, porque não tem. Você quer procurar boa notícia para a sua vida? Vá ler a Bíblia, vá procurar nela, vá procurar no Evangelho, vá falar ou vá escutar no que se diz a respeito de Jesus. Quer viver em esperança? Então viva e confie nas promessas de Deus sobre as vossas vidas. Eu sei que isso é um tempo ruim, mas é uma questão de decisão que nós temos que viver agora. É uma questão, uma tomada de decisão que eu e você precisamos ter na vida. O texto vai falar de Lucas, que enquanto Jesus escuta o lamento daqueles irmãos, o lamento daqueles que outrora viram eles fazendo os sinais, viram ele fazendo as maravilhas, quando Jesus escuta o lamento deles, ele diz assim: vocês estão loucos? Porque a minha tradução diz honestos, mas nécios quer dizer loucos. Vocês estão loucos? Vocês esqueceram o que disse os profetas, o que está escrito na lei, no Antigo Testamento? Vocês não estão interpretando isso não? Vocês não estão entendendo que isso precisava se cumprir? Vocês esqueceram o que foi que os profetas disseram? E Jesus então começou a reavivar isso neles, essa mensagem de esperança. Jesus começou a reavivar isso neles, e ele veio falando sobre toda a Escritura, o que convinha dizer sobre Cristo Jesus. E ele começou por Moisés, diz o versículo de número 27, e ele foi passando por todos os profetas, e ele foi esquadrinhando tudo aquilo que se dizia acerca do Messias, acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus. E ele disse: olha, convinha que ele padecesse mesmo, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E essa mensagem foi se acendendo no coração dos irmãos. Essa mensagem foi se acendendo a ponto de que quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez como quem ia um pouco mais adiante, como diz o texto. Mas eles o constrangeram a ficar um pouco mais. Vamos ficar aqui conosco, vamos merendar, rapaz, a gente quer pagar um lanche para você. Eles entraram na aldeia, entraram no povoado, e quando eles colocaram o pão diante de Jesus, Jesus pegou o pão como que de costume. E na hora que ele partiu o pão, abriram-se os olhos dos discípulos que estavam indo para Emaús. E quando se abriram-se os olhos dos discípulos que estavam indo para aquele lugar contrário, que estavam com aquela mensagem de tribulação sobre as vossas vidas, que estavam com aquela mensagem de tribulação sobre o vosso ser, naquela hora eles conseguiram encontrar e enxergar Jesus diante deles. Mas só que Jesus desapareceu. Jesus desapareceu nessa hora. E eles olharam um para o outro e disseram: era ele que estava conosco. Ele ressuscitou como prometeu. Era ele que estava conosco caminhando pelo caminho. E por que o nosso coração não ardia quando ele falava? Porque o nosso coração não ardia quando ele abria as Escrituras. O texto não diz, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Eu penso que eles olharam um para o outro e disseram: que vergonha nós passamos agora. Vamos voltar, vamos ficar com os irmãos, porque a nossa esperança está restabelecida em Cristo Jesus. Nem a morte conseguiu segurá-lo. E eles então voltaram e encontraram os irmãos reunidos. Ei, querido, qual é a mensagem que estão fixos os vossos olhos nesses tempos? Qual é a mensagem que está fixos os vossos olhos nessa hora? É uma mensagem de esperança? Então não saia da posição, fique na brecha, como a gente diz. Não desista, continue confiando. Porque se é Cristo a sua esperança não está perdida. Ela está viva. E ela vai cumprir com os propósitos estabelecidos dela nessa terra.
O salmista Davi, e eu encerro aqui com a mensagem do Salmo de número 40. O salmista Davi diz o seguinte: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, me atribulado Davi, viu? O homem que viveu um tempo de tribulação na sua vida, e nessa hora ele declara: eu esperei com paciência no Senhor. Mas na realidade, olhando para esse salmo com mais clareza, olhando para esse salmo com mais firmeza, a gente entende uma coisa: o salmista nessa hora, ele não declara o fim de um sofrimento. Nessa hora em que ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, ele não está declarando o fim de um sofrimento, pelo contrário. Nessa hora, ele expressa que confiar em Deus sempre vai valer a pena. Nessa hora ele expressa que confiar no Senhor sempre vai ser melhor para as vossas vidas. Nessa hora, irmãos, ele entende que não depende dele, mas depende de Deus para as coisas acontecerem sobre a sua vida. Aleluia. Por isso, nessa hora, eu quero vos dizer que a maneira em que nós interpretamos a mensagem nos nossos dias, aleluia, é a maneira em que nós vamos vivê-la. Por isso, eu quero lhes encorajar nessa noite a viver uma mensagem de esperança nesses dias, a viver um tempo com Deus nesse dia precioso, e deixar de lado toda a tribulação que quer afligir as vossas vidas, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, que nesses dias Deus esteja vos despertando para viver o novo de Deus sobre as vossas vidas, e assim então viver numa expectativa das promessas se cumprirem dia após dia sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero nessa noite orar juntamente com você. Eu quero nessa noite orar juntamente com a sua família, e nessa noite acreditar em Deus, em tudo aquilo que Ele está proposto a fazer sobre nós nesse tempo. Vamos orar. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, tem sido sobre nós, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque temos uma mensagem de esperança para viver, e essa mensagem é tua, Pai. E por isso, Senhor, nada de tribulação, Senhor, vai alcançar a nossa vida e nem o nosso ser, porque temos o Senhor sobre a nossa vida para nos guardar e para nos livrar de todo o mal. No nome de Jesus, nessa noite, abençoa o teu povo, Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, nos motive, nos direcione, ó Pai, para continuar essa caminhada, olhando para Ti, com os nossos olhos voltados para Ti, Senhor, e que a gente possa contemplar, Senhor, o teu agir e o teu mover nesses tempos em que vivemos. Pois é assim que nós te oramos, Pai, nessa noite, e já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos nessa hora agradecer aos irmãos que estiveram conosco até esse momento, e nessa hora eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Levanta a sua mão no nome de Jesus nessa noite. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada na semana que vem, no nome de Jesus.